Muito bem. Como é bom podermos louvar ao Deus vivo. Amém, irmãos? Como é bom sentirmos a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Amém? Porque cremos que estamos aqui reunidos para louvar, glorificar o nome do Senhor e estamos sendo, todo esse momento de culto, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quero desejar um bem-vindo a todos, a vocês que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo através do YouTube, que continue sendo um culto abençoado e dirigido por Deus através do seu Espírito Santo. Gostaria de saber se temos algum visitante pela primeira vez. Levante a sua mão, só para a gente dar um presentinho. Todos de casa, não vi nenhum sinal, acredito que todos já são de casa, alguns nos visitam não pela primeira vez, mas sejam bem-vindos todos e que você possa estar sempre aqui participando e sendo engrandecido com a palavra. Você que nos visita através do YouTube, também seja abençoado e que possa ter oportunidade, sendo de Blumenau, estar aqui presencialmente. Amém? Muito bem. Eu estou ansioso para trazer a palavra para vocês hoje. Um trocadilho. Mas existe a parte boa da ansiedade. E hoje, é claro que em 30 minutos não vai dar para a gente cobrir todas as pontas sobre a ansiedade, mas o objetivo é a gente falar um pouco sobre como o mundo vê a ansiedade e como nós, crentes, devemos ver a ansiedade. Essa é a ideia, para que a gente possa poder compreender todo esse momento, que não é novo. E nós vamos ver, através da palavra de Deus, que não é nova essa ideia, não é um sentimento, uma doença que surgiu no ano passado, mas que a Bíblia trata muito sobre isso. E o nosso objetivo é falarmos sobre isso hoje e podemos ser engrandecidos com a palavra de Deus. Para começar, dar um panorama, nós vemos que a ansiedade, como eu coloco, ela não é uma aflição do presente, ela é antiga. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, a palavra de Deus diz, para vocês já irem pensando sobre o tema, em Provérbios 12, 25, diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, o quanto a ansiedade nos leva à depressão. E é isso que nós temos visto acontecer nos dias de hoje. Mais evidente, eu creio, porque hoje, como nós temos mais acessos, mais informação, então a gente consegue enxergar mais isso, né? Como eu digo, esse aparelhinho aqui nos quebra barreiras e nos traz problemas que nós não tínhamos há algum tempo atrás também, né? Então, o que temos ouvido sobre a ansiedade hoje? Eu acredito que vocês também têm ouvido muita coisa aí sobre a ansiedade. E eu, por curiosidade, peguei umas matérias mais antigas em jornais, fora do Brasil até, falando sobre isso, para ver como esse tema, mesmo na sociedade, ele não é tão recente como se imagina. Uma matéria em 2008, do jornal The Guardian, diz o seguinte: estamos entrando numa nova era de ansiedade. 2008. Então, esse é o título, né, da matéria, não vou ler toda ela. Uma outra matéria, em 2014, eu só peguei jornal de fora, né, também, mas tudo bem. No The Wall Street Journal, que diz: os americanos estão atingindo níveis de ansiedade como nunca antes. Isso em 2014. Né? Então, para ver como esse problema não é novo mesmo no meio da sociedade. Né? E na Bíblia nós vamos ver que ele também não é novo. Então, para a gente entender um pouquinho, eu não vou dar uma aula, né? Não é esse o objetivo, mas vocês já me conhecem e sabem que eu gosto de colocar um panorama todo da situação antes da gente entrar no caminho da solução. Então, um panorama médico, né,
sobre a ansiedade? O que se diz, resumidamente, sobre a ansiedade numa visão médica? E peço desculpa, mas eu preciso ler aqui, porque eu quero ler exatamente o artigo que eu copiei, né? Não é meu, óbvio. Que diz o seguinte: a ansiedade é uma função absolutamente normal do psíquico e é responsável por funções importantes na evolução do ser humano. É justamente ela que faz com que tenhamos medo, com que sejamos capazes de prever algum tipo de risco e tomemos providências, nos mobilizemos. Esse é o lado bom da ansiedade, né? Ela nos faz nos preparar. A ansiedade fez eu buscar me preparar para estar aqui diante dos irmãos falando sobre isso. Ler, estudar, pesquisar, porque eu tinha a preocupação de estar bem preparado e pedindo sempre a orientação do Espírito Santo, no caso. Mas o problema começa quando essa ansiedade, até então benéfica e produtiva, atinge níveis prejudiciais e paralisantes, passando a ser um obstáculo. Surgem pensamentos de incapacidade, de impossibilidade de cumprir tarefas, a capacidade de foco se esvai e os mais diminutos estímulos passam a ser eficientes para que o fio da meada se perca. Medos e inseguranças dos mais variados tipos invadem a mente e põem em xeque toda a autoconfiança até então existente. Aí é o lado ruim da ansiedade numa visão médica. É claro que, bem resumidamente isso, né? Bem resumido, como eu falei, não temos a intenção aqui de dar um estudo sobre ansiedade, mas sim trazer um panorama do que se vê. Eu peguei também um gráfico de da OMS, né? Da tão falada OMS, mas feito por um laboratório em São Paulo, fazendo um estudo sobre ansiedade, sobre um resumo da ansiedade, e ele traz bem o cenário atual. Então vejam que hoje nós temos 33%, que é um número considerável da população mundial, com crises de ansiedade. Nós temos, na grande São Paulo, vejam só, a maior evidência dos distúrbios mentais no mundo recorrentes ou decorrentes da ansiedade. Então, 29,6% da população. Então, um problema sério. Né, das 5.037 pessoas, 19 sofrem de transtornos de ansiedade. Então, 29% tem problemas, distúrbios mentais, e desses, 19 são problemas de ansiedade. E aí nós vemos como a sociedade vai colocando a solução. Então, como você pode controlar essa ansiedade? Então, olha aí, meditação, atividades físicas, terapia, autoaprendizado. Né? E aí eles vão dizendo como você pode identificar uma crise de ansiedade, que também dita como de pânico, uma taquicardia, tontura, sudorese, aumento de pressão arterial, formigamento dos membros. Então esse é o cenário hoje que nós vemos da ansiedade de uma forma bem superficial, bem passageira aí, o cenário do mundo. De forma bem resumida vimos isso. E agora, como é que nós podemos ver como a palavra de Deus enfrenta isso? Então nós vimos agora como o mundo enxerga, vimos alguns dados, algumas estatísticas, vimos algumas formas de lidar com isso de forma bem resumida, mas como a palavra de Deus nos fala sobre isso? O que a palavra de Deus nos diz sobre essa questão da ansiedade? Nós já vimos ali um versículo falando sobre isso, mas se você clicar ali no aplicativo, quem tem um aplicativo da Bíblia, que clicar a palavra, escrever na pesquisa a palavra ansiedade, eu não contei, mas aparece uma infinidade de versículos sobre isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então a Bíblia traz muita coisa, muito tema, a gente poderia falar aqui 2 horas, mas fiquem tranquilos, não farei isso, sobre a ansiedade, sobre situações diferentes de ansiedade, né? Então, podemos começar dizendo o seguinte: primeiro vamos olhar a natureza humana. Primeiro vamos olhar o que é o homem, o que somos, para entender um pouquinho
por que nós vivemos essa crise da ansiedade. Então, quando olhamos, eu comecei a fazer essa análise. O pecado veio ao mundo através de uma crise de ansiedade do homem. Quando nós lemos lá em Gênesis 3, 5 e 6, que diz o seguinte, vocês podem abrir na sua Bíblia ou podem acompanhar aqui na projeção, que diz o seguinte: Deus sabe que no dia em que, isso é o diálogo da serpente com Eva, vai dizendo assim, Deus sabe que no dia em que dele comerem, está falando sobre o fruto que não deveriam comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então eu trago esse versículo para dizer o seguinte, se nós olharmos todo o cenário que está envolvido, o que aconteceu? O diabo sagaz levou a Eva a ansiar ser igual a Deus. A ansiar ter o que ela não podia ter. E que ela sabia que ela não deveria ter. E mesmo assim, ele de forma sutil a levou a ter uma ansiedade por aquilo. De tal forma que ela pecou. Vejam, de uma crise de ansiedade de Eva, surgiu o pecado no mundo. Nós podemos evoluirmos um pouquinho mais na visão de Deus, na questão da ansiedade. Eu vou lá para 2 Coríntios. Quando Paulo está ali falando sobre as suas viagens, ele está falando sobre o Deus Consolador, ele está falando sobre os motivos que o levaram a mudar a sua viagem, ele vai falando da nova aliança, ele vai se colocando como um vaso quebrantado, um vaso transformado por Deus, para mostrar que todo o poder vem de Deus. Ele fala da ressurreição, ele vem falando tudo isso, e aí então, a partir do versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele começa a falar sobre a limitação humana. Então percebam a transição aqui que eu estou fazendo. Eu estou trazendo uma visão do mundo sobre a ansiedade, um sentimento ou um problema que vem decorrente de desejos, de coisas que nós não podemos ter, de coisas que eu quero ter, e normalmente é isso que tem acontecido no mundo. Nós vemos um desejo, pessoas querendo ser ou ter aquilo que elas não podem, então ficam tristes, chateadas, querendo desistir da sua vida, porque não consegue comprar um iPhone de 12 mil reais. Ou, pior, vai lá e se faz em 50 vezes para ter um telefone que está na moda. Então, esse é o mundo que nós vivemos. Nós somos inseridos dentro de uma sociedade onde nos desperta desejos de coisas que nós não precisaríamos ter. A mídia vive em função disso. Ela vive em função daquilo que ela cria uma necessidade que você, na verdade, não tem e que você começa a achar que você precisa ter. Então, ela cria a necessidade de você ter um carro novo. Ela cria a necessidade de você ter um seguro. Veja hoje, analise todos os comerciais. Antigamente, o comercial ele era mais objetivo no produto, Hoje, já faz um tempo, ele mudou para o sentimento. Pode observar. A maioria das propagandas, elas têm um tom sentimental, um tom assim que te leva a pensar na vida, sempre linka na qualidade de vida, sempre vai linkar no melhor para você, no melhor para sua família. Esse é o mundo que nós vivemos. E aí a gente está inserido nisso e esquecemos da nossa natureza. E é esse link que eu quero fazer. E aí Paulo aqui, a partir do versículo 16 de 2 Coríntios, ele começa a dizer o seguinte: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna
que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, nós vemos isso como bem claro no texto de Paulo, dizendo o seguinte: o que temos aqui, o que vivemos aqui é transitório. E ele continua no versículo 1 do capítulo 5, sabendo que, se for destruída a temporária habitação terrena, ou seja, nosso corpo em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Vejam, irmãos, como Paulo é claro aqui no dizer o seguinte: o nosso sofrimento aqui é transitório. Então, triste aquele que vive em função desse sofrimento transitório. Porque a nossa visão, a visão do crente, ela deve ser por quê? Para desejar a vida eterna. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa visão. Então, é sabido que enquanto estivermos nessa carcaça aqui, nós vamos sofrer, nós vamos ter problemas de saúde, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos ter a nossa esperança nisso. E aí é que está o problema. Nós, como cristãos, não podemos ter a nossa esperança fixada no que nós vemos e no que nós temos hoje. Porque se for isso, nós vamos estar vivendo igual as pessoas que não têm esperança alguma, que estão preocupadas com o ter, estão preocupadas com esse momento, estão acreditando que a vida é isso aqui. Se a vida é isso aqui, meus irmãos, nós estamos perdidos e nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Porque nós cremos e nós cantamos aqui que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o nosso Senhor. E Paulo fala isso, e ele fala sobre não desanimar na adversidade momentânea. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por dificuldades nesse mundo. Eu fico olhando, às vezes pessoas dizendo, porque você tem o direito de exigir de Deus. Nós não temos direito algum. Nós temos sim que servir e seguir a orientação de Deus, e Deus fará segundo a sua vontade, segundo o Espírito Santo de Deus orientar nossas vidas. Essa história de que eu tenho o direito de exigir um carro novo de Deus, e quem vai atrás disso, meus irmãos, está perdendo seu tempo. Eu fico imaginando o que passa pela cabeça de um ser de dizer isso, de achar, ele não leu a Bíblia, de achar que pode cobrar alguma coisa de Deus. Nós não podemos cobrar nada, porque Deus é amor. Deus tem poder? Tem. Ele tem poder de dar o que a gente precisar? Tem, mas segundo a vontade dele, não segundo a minha exigência, não segundo o meu querer, não porque eu acho que eu sou a bolachinha mais doce do pacote, que é uma ação o quê? Egoísta. E nós não devemos ser. Nós devemos estar sujeitos ao quê? O que nós cremos, que nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus. E se eu vou exigir alguma coisa de Deus, eu não estou me sujeitando à vontade dele. Eu estou querendo fazer a minha vontade. Então nós temos que ter consciência, que a palavra de Deus nos diz isso de forma clara. Nós vamos passar por adversidades momentâneas nessa vida. Por quê? Porque a nossa vida não está limitada aqui. Nossa vida é mais do que isso. Nosso edifício está onde? Está na glória, amém? Porque se nós cremos isso, por que nós vamos sofrer? Claro, não estou dizendo aqui que nós vamos aceitar assim, não, vem em mim sofrimento. Não é isso que eu estou dizendo.
Estou dizendo que nós temos que entender que isso faz parte da nossa vida. Se as misericórdias de Deus permitirem que a gente passe sem um sofrimento, amém. Mas se vierem, amém também. A diversidade, quando quando vista na perspectiva da eternidade, ela é pequena. Quando nós olhamos, imaginamos a eternidade, quando nós olhamos para uma dificuldade aqui, hoje, ela não é nada perto do que podemos ter na glória. Se nós cremos que Jesus é o Salvador. Se você não crê que Jesus é o Salvador, se você ainda não entendeu isso, aí eu vou entender. Aí eu vou entender a sua dificuldade, eu vou entender que sua esperança está nesse mundo, eu vou entender que o que você espera é aqui nesse mundo, e aí eu vou entender que você vai passar por maiores dificuldades. Então eu recomendo que, se você ainda não entendeu que a esperança está na glória e em Cristo Jesus, é o momento de você entender. Não podemos nos ater ao momento. E eu insisto nisso, porque isso nos leva ao afastamento de Deus. Isso nos leva a nos afastarmos de Deus quando começamos a olhar para o momento. Nós devemos olhar para o alto, para as promessas da nossa vida eterna. Eu estou resumindo só tudo o que Paulo diz aqui nesse texto que eu li de 2 Coríntios, do 4,16 até o 5,5. Nosso corpo, a gente sabe o quanto ele é frágil, vulnerável, o quanto a gente não é nada, né? O quanto a gente, de uma hora para outra, pode parecer um problema lá, você nem sabia que existia e ele passa a existir, e você não tem controle nenhum sobre isso. Esse corpo, ele é frágil, ele vai morrendo aos poucos. Quando a gente olha e vê o nosso corpo em relação a tempos atrás, esses dias, né, a gente tem o Google Fotos, veio uma foto lá de um tempo atrás, meu cabelo ainda era branco, não era branco, tinha mais cabelo, né, estava mais, corpinho mais sarado, e aí eu olho hoje e falo, meu Deus, né, que diferença. Mas tudo bem, faz parte disso, a gente vai envelhecer, o importante é envelhecer sempre olhando para a glória. E isso, a velhice vai nos trazendo gemidos nesse corpo. Mas, como diz o texto, nós temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E é isso que nos move. Então, nós vemos que a nossa natureza, voltamos ao ponto, e que eu sempre volto nesse ponto, da nossa natureza, que naturalmente nós somos pecadores. Naturalmente, nós vamos definhando nesse corpo. Isso é o que vai acontecer com o homem. Nós, naturalmente, somos pecadores. Tem uma série aí, famosinha agora, a série do momento, num desses apps de filmes aí, uma série coreana, e que eu vi até os filósofos. Eu comecei até a ler alguma coisa de filosofia, respeitar algumas posições, olhando o comentário que eles fizeram sobre isso. Né? Não que a gente não deva ler, mas com cuidado. E eles começaram a fazer análises dessa série. E uma das análises diz o seguinte, onde eles dizem que o homem entregue ao bel prazer, ou seja, sem controle, ele expõe sua maldade, que é a natureza humana. Eu não assisti, mas fui tentar entender o que acontece. São um grupo de pessoas que estão ali num jogo, e aí eles estão livres para fazer o que quiser, e aí essa maldade vem à tona, a natural maldade do homem. Eles poderiam agir de forma diferente, mas como a natureza humana ela é maldosa, eles agem de forma maldosa. Então até a filosofia reconhece isso, que o homem naturalmente é maldoso. Nós, como crentes, então, temos claro isso na palavra de Deus, que nossa natureza, ela tende ao pecado, mas nós devemos lutar contra isso. O primeiro passo é entendermos a necessidade de ter Cristo no coração. Isso vai nos afastar da ansiedade. E aí, a gente pode pensar o seguinte, Carlos, então você está dizendo que a ansiedade é pecado? Não.
Eu não estou dizendo isso, por favor, né? O que eu estou dizendo é que o distanciamento de Deus, a ansiedade, vai se evidenciar mais. Por quê? Porque nós vamos começar a perder a esperança. E esse é um aspecto da ansiedade. É a ansiedade causada pela falta de esperança, para ser bem claro. Então, se você começa a perder a esperança, você começa a ficar ansioso pelas coisas deste mundo, e isso vai se agravando a cada momento. Existe também fatores médicos, né, deixando isso bem claro. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, né? Eu entendo que existem questões, às vezes, de nutrientes, de recomposições químicas necessárias no nosso corpo, que a falta delas podem nos levar a ter crises de ansiedade. Mas isso é um outro problema. É uma outra questão que também precisa ser tratada. Mas eu estou falando aqui da ansiedade causada pela falta de esperança. Quero deixar isso bem claro, né, para a gente não sair julgando as pessoas por aí. Ah, está em pecado, por isso que está ansioso. Não é essa a intenção, né? Então, temos que tomar esse cuidado. Mas o que a gente precisa é entender, como crentes, que nós não podemos nos deixar levar com as preocupações dessa vida, meus queridos. E nós vemos crises nas igrejas, nós vemos crises em vários crentes, e quando a gente começa a entender, começa a conversar, são crises causadas por questões dessa vida. Precisam ser tratadas? Precisam. Precisamos resolver os problemas que temos aqui? Precisamos. Mas sempre com a visão de que a nossa vida não é essa aqui. A nossa vida é na glória. E como eu falei, a Bíblia nos traz N textos sobre a ansiedade. E eu entendo o seguinte: Deus, na sua grandeza, Ele, sabendo da natureza humana, sabendo dos nossos problemas, Ele já veio preparando isso desde lá de trás. Ele veio trazendo ensinamentos sobre isso, porque Ele sabe, na sua grandeza, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele sabe dos problemas do homem. E a Bíblia sempre vai trazer destaque, ela tem vários destaques, mas um deles é a ansiedade. E não é à toa, porque bobeou, nós estamos preocupados com isso. Estamos preocupados com o nosso trabalho, estamos preocupados se vamos ter sustento da família. Não devemos ser negligentes com isso, obviamente, não é essa a intenção, não é esse o desejo. Ah, Deus vai dar tudo. Carlos falou que Deus vai providenciar tudo, eu não preciso trabalhar, porque Deus não é isso. É a questão do pensamento, irmãos, a questão de estar ligado naquilo, de estar vivendo em função daquilo, vivendo em função, acho que eu já falei aqui, eu tenho um vizinho que pode estar chovendo, caindo tijolo, granizo, e ele todo final de semana ele lava o carro, e ele fica lá. Não é errado lavar o carro? Não é. Mas eu vejo que o negócio dele está naquele carro. Se acontecer qualquer coisa com aquele carro, acho que o cara tem um treco. É isso que está errado. Não está errado ele ter o carro, não está errado ele lavar o carro, não está errado ele cuidar do carro, está errado ele viver em função do carro. E é isso que nós, como cristãos, não podemos fazer. Nós não podemos viver em função do carro, viver em função do emprego, não podemos ser negligentes no emprego, mas não podemos viver em função dele, não podemos viver em função da nossa casa, enfim, nós devemos viver olhando para a glória e sempre buscando o que Deus tem de melhor para nossas vidas. E é por isso que a ansiedade não é nova. E vamos ver então alguns textos sobre isso na palavra de Deus. Não peguei todos, como eu falei. Vamos no primeiro lá, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja só, não
é um estado mental e psicológico, mas sim se apresentar a Deus com orações e súplicas. Então a gente vê que o mundo quer tratar, né, a ansiedade, você precisa buscar um melhor momento psicológico, você precisa estar com sua mente limpa, né, você precisa meditar, precisa se espiritualizar. Num certo sentido, a ideia é correta, mas a verdade é um pouco mais que isso. A verdade é que nós devemos depositar toda a nossa esperança para Deus. Como diz aqui, pela oração e súplicas, e ao mesmo tempo com ação de graça. Apresente seus pedidos a Deus. É Deus que dá, é Deus que tira. É assim que é e assim que fala a palavra de Deus. Então, uma das lutas contra a ansiedade é um relacionamento constante com Deus. Porque só assim a gente vai vencer, a gente vai evoluir. Um outro texto, 1 Pedro 5, 8 e 9, diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então vejam que nós temos que estar atentos, e a palavra de Deus deixa isso bem claro, que a nossa luta, ela é mais profunda. E nós somos bombardeados constantemente para deixarmos a nossa fé, ou para esfriarmos a nossa fé. Nós somos bombardeados porque o inimigo está ao derredor. E como se fala, o diabo não é aquela figura que se tem, né, de um monstro horrível com 2 chifres. Ele vem de várias maneiras. Ele vem de forma sutil. Ele vem te mostrando oportunidades grandiosas. E às vezes essa oportunidade, na verdade, ela não é uma oportunidade real. E como você vai saber se ela é uma oportunidade real? Como nós vimos no texto anterior. Colocando diante de Deus. Colocando diante de Deus. Eu compartilho com os irmãos, ninguém sabia, recentemente, isso é uma questão só na nossa família, recentemente eu recebi uma proposta de trabalho para assumir uma posição de um grande laboratório, só que eu teria que mudar para Curitiba. E isso andou, evoluiu bastante, e no último momento, a gente orando, e eu preocupado com isso, não foi. Fui muito elogiado, eles ainda dizem que querem eu para uma outra posição, talvez, mas não foi. E eu entendo que é porque Deus não quer que eu mudasse. Isso não seria bom. Não seria bom para mim. Uma oportunidade maravilhosa, de ganhos, de tudo, mas estou tranquilo. Porque eu entendo que Deus está no controle. Então, nós temos que tomar um cuidado com isso, meus irmãos. Porque às vezes a oportunidade, ela vem porque o inimigo está ao redor, ele está sondando. E às vezes ele fala assim, eu já sei, eu vou dar essa oportunidade lá, ele vai, e aí ele vai fraquejar ali. Está tudo ligado. E nós só vamos perceber isso numa comunhão com Deus. Só vamos perceber isso sabendo que Deus está no controle de todas as forças. Porque senão nós caímos nas armadilhas fácil. Em Mateus, o texto clássico aqui, sabe que a gente com muito tempo de convertido, né? Eu já lá no meu começo, chegamos a nos apresentar na Rádio Transmundial, olha só. Eu fazia parte de um conjunto lá da Igreja Batista em São Paulo, no começo da Rádio Transmundial, e nós tinha uma música, e eu procurei isso, não achei, tinha uma música que a gente cantava baseada nesse texto de Mateus. E eu não achei essa música. É uma música daquelas bem clássicas, assim, que não daria nem para a gente conseguir cantar no nosso louvor, mas ela é bem interessante sobre esse texto. É um texto que eu gosto muito, que é Mateus 6, a partir do versículo 25, que faz parte de todo o contexto ali do Sermão do Monte.
Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nenhum de nós. Nós não podemos fazer isso. Então, o descansar no Senhor vai nos tirar da ansiedade pela falta de esperança. Como diz lá em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós não podemos voltar para trás, meus queridos. Cristo nos trouxe a liberdade dessa vida, a liberdade da perdição eterna. Ele nos trouxe isso, Ele nos deu isso. E nós, muitas vezes, teimosamente, queremos voltar para a escravidão. É tipo, né, nós costumamos criticar lá o povo de Israel, quando eles foram retirados da escravidão do Egito, né? Então, na primeira dificuldadezinha, melhor que a gente estivesse lá pelo menos a gente tinha comida, tinha uma casa, aqui eu estou tendo que comer esse maná, enfim, os caras reclamando da vida, querendo voltar para o passado, querendo voltar para a escravidão, porque era mais confortável. É óbvio que aparentemente as coisas deste mundo nos trarão mais conforto, e é isso que se vende. Essa é a ideia, é isso que o inimigo quer colocar na nossa cabeça, mesmo daqueles que creem, que entendem que Jesus é o caminho. E numa bobeada, numa falta de comunhão, numa falta de leitura e de aproximação da palavra, você cai nessa. Você olha para as coisas desse mundo, você olha para o prazer desse mundo e você esquece que a promessa não está aqui. Ou então a sua fé é em vão. Eu não limito a minha fé no que eu tenho aqui hoje. Sou muito feliz com a minha vida, com a comunhão com a igreja, com a minha família, com o que Deus tem me dado, mas eu sei que o que me espera é muito mais do que isso. E é isso que me motiva e é isso que me faz estar aqui diante dos irmãos pregando a palavra. Porque se não fosse isso, não estaria aqui. E a firmeza no Senhor nos leva a superar tudo isso. Lá em João 16:33, Jesus nos diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Cristo venceu o pecado. O mundo jaz no maligno. E em nenhum momento a palavra de Deus nos diz, olha, você creu em Jesus, beleza, não vai faltar mais dinheiro, não vai ter problema de saúde, sempre vai ter emprego, a sua família vai ser perfeita, unida, legal. Não, nós não temos isso na palavra. Quando eu vejo pessoas falando sobre isso, falando que aquele que é crente tem o direito de ter isso, de ter aquilo, está falando uma besteira muito grande. E é isso, nos leva a ter pessoas cristãs também sofrendo as suas crises de ansiedade, porque vivem olhando para esse mundo. E essa ansiedade nós não podemos ter, meus queridos. Então, se for olhar nesse sentido, da ansiedade pela falta de esperança, sim, é pecado. Esse sentido eu estou falando. Porque é resultado do seu afastamento de Deus. E eu estou falando isso para crentes. E como eu disse, se você ainda não entendeu a necessidade de ter Jesus, entenda isso, busque entender isso, busque saber mais do que isso, porque você vai ver quantos problemas deixarão de existir na sua vida. Não que as coisas vão sumir num piscar de olhos, não, mas é que a sua visão, ela vai ser de uma forma diferente. O seu olhar
vai ser através do Espírito Santo de Deus. E isso muda tudo. E muitas vezes nós estamos brincando com isso. Nós estamos achando normal isso. E não é normal. Porque se nós temos comunhão com a palavra, nós vamos entender que tudo o que acontece é segundo a vontade de Deus. E Deus dá e Deus tira. Isso é fato. A palavra de Deus mostra isso. Então nós temos que entender isso. O Werner, há um culto atrás, há uns 2 ou 3, falou sobre isso. Sobre que, às vezes, alguns passam por sofrimento para o crescimento do todo. Puxa, é injusto isso, mas Deus é Deus. E nós vamos compreender sobre isso na glória. Então, nós temos que ter essa compreensão, irmãos. Porque tendo isso, a nossa esperança, olhando para a glória, sabendo que esse barraquinho aqui vai morrer e que eu tenho um edifício grandioso lá me esperando, como diz Paulo. Amém. Que bom. E é isso que nós devemos crer e esperar. A nossa confiança em Deus, ela é real? Você realmente deposita a sua confiança em Deus? Tudo o que acontece na sua vida, você está colocando diante de Deus? Você realmente tem a compreensão que não dá para esperar nada dessa vida? A ansiedade, ela não é recente. Como eu disse, se nós começarmos a ler várias histórias na Bíblia, nós vemos vários momentos de ansiedade, vários momentos de tensão causados pela ansiedade, pela precipitação, pelo olhar no agora e não na vida eterna, e não na promessa. O povo de Israel tinha a promessa da terra prometida, e eles muitas vezes não olharam para a terra prometida, eles olharam para o problema ali, naquele momento. Eles olhavam para a dificuldade do deserto, olhavam para os problemas que eles tinham ali com falta d'água, olhavam pela perseguição, olhavam para aquilo outro, e não olhavam para a terra prometida. E nós, muitas vezes não estamos olhando para a glória, estamos olhando para o hoje. Estamos olhando para as doenças, estamos olhando para as questões do mundo, pelos valores das coisas. Isso é um problema seríssimo. A dificuldade, a inflação, tudo isso nos traz dificuldade, mas a nossa esperança não está aqui. Não podemos nos desesperar por isso. Devemos buscar em Deus, porque essa ansiedade nós como crentes não podemos ter. Essa é a nossa fé. E cremos ou não, é isso. Não tem muito o que dizer. Ou cremos ou não cremos. Não tem meio termo. Não tem mais, veja bem aquilo. Ou cremos o que a palavra de Deus nos diz de forma clara nos versículos que a gente leu aqui. Ou então, cara, não perca seu tempo. Se você não crê nisso que você lê, nisso que você ouve. Porque eu creio, e por isso que eu estou falando aqui. E hoje, muito interessante, eu leio através do aplicativo da Bíblia, e hoje o versículo do dia do aplicativo é um versículo interessante. Eu, terminando o preparo da minha mensagem, eu coloquei ele aqui, que é Josué 1:9, que é o momento que Josué assume ali a posição de Moisés, e Deus está falando com ele. E aí no versículo 9 do capítulo 1, Deus diz o seguinte: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore com o preço da gasolina, com o preço da carne, com a dificuldade de trabalho, com as dificuldades políticas, com as doenças sem controle. Não se apavore. Não se apavore. Nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso é uma promessa de Deus. Ele está conosco. E eu poderia ler muitas outras promessas de Deus, que Ele está conosco. Ele está nos apoiando através do Espírito Santo de Deus. De novo, não vamos ter problema? Vamos.
mas Deus está sempre conosco. Deus está sempre no controle. E além disso, irmãos, como igreja, como corpo de Cristo, além do olhar para mim, de estar me cuidando, olhando para a minha comunhão com Deus, não deixando me desanimar, me desesperar com as coisas desse mundo, a comunhão ela existe para que eu possa também estar atento aos meus irmãos. O Dimas, na sua mensagem, há uns domingos atrás, falou sobre isso, sobre a empatia, sobre estarmos olhando um para o outro, sobre termos a sensibilidade se o irmão precisa de uma palavra de apoio, sobre termos comunhão. Nós temos a necessidade da comunhão. É por isso que existe o corpo. É por isso que Cristo, quando fala em corpo, porque Ele está falando que o corpo só funciona com todos os membros juntos. E nós somos o corpo de Cristo aqui. E esse corpo de Cristo precisa andar junto para crescer, para evoluir e não olhar para as coisas desse mundo. E nós, como crentes, como parte desse corpo, precisamos estar olhando para os irmãos. Então, que a palavra de Deus, meus queridos, esteja em nossos corações, estejamos atentos a realmente manter o nosso olhar na esperança que é a vida eterna. Não nos deixarmos ater com as coisas desse mundo e não andarmos ansiosos, como a palavra de Deus diz. Amém, irmãos?